No dia 31 de março de 2006, isso era uma sexta-feira, um estudante do segundo ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ohio, de 27 anos de idade, decidiu ir até um bar chamado Ungletuna Saloon, que ficava na região de South Campus Gateway, em Columbus, acompanhado por um amigo chamado William Florence. O nome dele era Brian Randall Schaefer. Os dois chegaram no bar por volta das 9 horas da noite e às 10 horas o Brian fez uma ligação para a namorada dele, a Alex, com quem ele faria uma viagem para Miami na segunda-feira de manhã. Eles ficam um pouco nesse bar, só que ao longo da noite eles foram para outros bares ali da região. E segundo William, eles sempre consumiam uma dose de bebida alcoólica nesses bares. E aí, por volta das meia-noite, uma amiga do William, chamada Meredith Reed, ela se junta aos dois e eles ficam um pouco ali. Só que depois eles retornam para o Ungletuna Saloon. Já dentro do bar, por algum motivo desconhecido, Brian acaba se separando dos dois. E os últimos registros conhecidos que se tem sobre ele depois disso foram por volta de 1 hora, quase 2 horas da manhã, quando uma câmera de segurança do lado de fora do bar registra ele conversando com duas mulheres e em seguida ele se despede delas e sai do campo de visão da câmera. Depois desse momento, ele nunca mais foi visto. Quando o Brian demora a voltar, tanto a Meredith quanto o William ficam preocupados, então eles fazem algumas ligações para ele. Só que ele não atende a nenhum telefonema, e isso já eram 2 horas da manhã, então esse bar fecha. E os dois ficam do lado de fora esperando que ele saísse entre as pessoas que estavam deixando o bar. Só que eles não veem ele ali no meio da multidão. E eles presumem que o Brian já teria voltado para casa, só que ele teria esquecido de avisar eles. Então eles vão para casa também. Depois disso, ele passa o final de semana inteiro sem responder a nenhum telefonema, fosse da namorada, fosse do pai. E o Brian, ele estava emocionalmente abalado, ele havia acabado de perder a mãe ainda naquele mês. E ele havia passado também por uma semana muito intensa de provas da faculdade, então as pessoas acabaram respeitando o momento dele, né, dando um tempo para ele poder descansar. Mas tudo muda na segunda-feira, quando ele não aparece para aquele voo para Miami que ele havia reservado há um tempão com a namorada. Inclusive, todos acreditavam que ele fosse pedir Alexis em casamento enquanto os dois estivessem lá. Só que como ele não compareceu ao voo, isso deixou todo mundo muito preocupado e a polícia foi acionada. Só que como ele não foi encontrado em lugar nenhum, ele foi dado como desaparecido. Como o último lugar que Brian havia sido visto ainda com vida foi no Ungletuna Saloon, as investigações a princípio se concentraram ali na região, que por sinal apresentava um alto índice de criminalidade. E é nesse ponto que surge um dos maiores mistérios sobre esse caso, porque o bar possuía praticamente apenas uma entrada e uma saída. E essa saída ficava de frente para uma escada rolante e tinham 2 câmeras de segurança que ficavam registrando, né, as pessoas que entravam e saíam. Só que o Brian não aparece ali, ele não aparece deixando o bar. E aí os policiais levantaram algumas hipóteses sobre como ele poderia ter saído dali sem ser identificado pelas câmeras. Uma delas seria ele ter trocado de roupa ou colocado um boné, alguma coisa para poder esconder o rosto. Isso permitiria que ele saísse do bar sem ser reconhecido. Outra possibilidade que foi levantada também seria ele ter saído por uma porta de serviço que dava acesso a uma construção. Só que tinham materiais ali que provavelmente se ele passasse, ainda levando em consideração que ele não estivesse sóbrio, né, ele faria barulho, ele se machucaria, alguma coisa poderia acontecer e deixaria vestígios de que ele havia passado por ali. Tinham policiais que acreditavam que até mesmo uma pessoa sóbria, se passasse por ali, ela daria algum sinal, né, ela deixaria alguma marca de que ela passou ali. Então eles acreditavam que o Brian não teria passado por lá. Com o passar do tempo e sem nenhum avanço nesse caso, né, sem nenhuma pista concreta, uma nova teoria começou a ganhar muita força, que era basicamente que o Brian teria desaparecido voluntariamente, talvez para lidar com o luto da mãe. Só que com o passar dos anos nunca houve nenhuma movimentação financeira, ele nunca tentou nenhum contato com a família, nem deu nenhum sinal de vida, o que fez com que essa teoria perdesse credibilidade conforme os anos fossem se passando. Infelizmente, em setembro de 2008, mais um acontecimento trágico abalou a vida da família, quando o Randy, o pai do Brian, ele acabou falecendo. Ele estava limpando o quintal de casa durante uma tempestade e foi atingido por um galho. Infelizmente, ele não resistiu e ele acabou morrendo sem nunca saber o que havia acontecido com o filho dele. Pouco depois, uma mensagem online foi indexada a um livro de condolências em homenagem a ele, e essa mensagem dizia: para o papai, com amor Brian, Ilhas Virgens Americanas. Mas quando os agentes investigaram essa mensagem, eles acabaram descobrindo que ela vinha de um computador público no condado de Franklin e que ela não passava de uma farsa. Outro ponto que sempre gerou muita desconfiança foi o comportamento do William, que por anos se recusou a fazer um teste de polígrafo. Isso levou muitas
muitas pessoas acreditarem que ele poderia saber mais do que disse a polícia. Segundo fontes, mesmo depois de 2 décadas, esse caso ainda permanece em aberto. E em 2014, a polícia de Columbus informou que ainda recebe cerca de 2 denúncias por mês pela linha direta do Crime Stops, mas que infelizmente nenhuma delas levou a respostas concretas. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o Brian naquela noite. É isso, pessoal, o caso fica por aqui. Obrigada se você assistiu até aqui. Eu gostaria de pedir a vocês para curtirem e se inscreverem no canal, vai me ajudar muito. Eu tô com uma meta de bater 1000 seguidores, então se você se inscrever aqui embaixo vai me ajudar muito. Só lembrando também que eu tô no Spotify, então se vocês preferirem ouvir por lá, eu tô deixando o link aqui na descrição, eu tô deixando também o link das minhas redes sociais. E é isso, sejam bem-vindos. Beijão, até o próximo vídeo.